Muito boa noite, que alegria estar com vocês mais uma vez aqui no Max Esportes, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite e também quarta-feira às 6 da manhã, discutindo os principais assuntos do futebol brasileiro, envolvendo e focando o futebol, os quatro grandes do Rio de Janeiro. Programa hoje fantástico, maravilhoso, extraordinário, sensacional. Acho que você vai concordar comigo. Você sabe que daqui a pouco tem Jaime Luiz com futebol português e dicas da Europa, o nosso grande conhecedor do futebol europeu com a gente. Também falando de basquetebol, Marcos Bigo Mendes, de voleibol, a Maíra de Assis, e games, Paulo Bizarro e o correspondente na Europa e no mundo, o nosso Paulo César Oliveira. E no segundo e terceiro blocos, dois convidados especialíssimos, o grande zagueiro do Fluminense, do América, da Portuguesa, campeoníssimo também do Curitiba, por onde passou o nosso Duílio, falando das coisas do futebol, zagueirão Duílio, capitão Duílio, e também o Daniel Pomeroy, ex-árbitro, esclarecendo as dúvidas do VAR, porque cada semana é uma lambança. E sempre no oferecimento de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia. RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também restaurantes Os Ximenes, dos meus amigos Ximeni e Regis, 6 endereços à sua escolha, Lapa e Glória. Então, olha só, com esse apoio de primeira, Seleção Brasileira dos Apoios, os meus mosqueteiros chegando para dividir o programa comigo, Otávio Bocão, Sérgio Américo, parece um manequim, é o nosso genequine do programa agora, Marcelo Figueiredo. Marcelo Acapô. É bonito, cara. O cara mais bonito da seleção brasileira depois de mim fala é o Brad genequine. Pitt, então, que gosta da fruta, né, poxa? E também o nosso Jorge Ramos. Eu tentei começar o programa para cima, Jorge, está vendo? O Sérgio Américo já começou e vai começar o programa também. Mas parabéns, Serginho, está emagrecendo, graças a Deus está indo super bem. E o Marcelo, já que o programa começou descontraído, podia usar uma peruca. Eu estou ficando quase careca, vai ficar também um negócio muito simpático. Para começar bem alegre, descontraído o programa, e como você já tem o hábito, falando do futebol português, meu queridíssimo amigo Jaime Luiz, e as coisas da Europa também. Cadê o Jaiminho para dar um bom dia para ele? E o Jaime, a gente falava com o nosso convidado antes do programa, o nosso Duílio, que é um grande amigo do Jaime Luiz, jogou no esporte, jogou em Portugal e outros clubes também, e o Duílio ficou muito amigo do Jaime. E a primeira pergunta que o Duílio fez para o Jaime, gente, o programa está bem hoje fofocaiado, Qual o elixir da juventude de Jaime Luiz? Você pode responder, Jaime? Boa noite. Eu já tenho boa noite, um grande abraço para todos. O meu querido Duílio, com uma pergunta realmente que eu já tive a oportunidade de responder a vocês, inclusive, que foi o elixir que a minha avó me deu, né? Aquela sopa de vinho maravilhosa de cavalo cansado, né? Isso traz muita vitalidade. É isso aí. O Duílio, que brilhou em Portugal, né? Campeão em Portugal e dois grandes clubes no Sporting e no Estrela da Amadora, né? Uma grande figura. Um grande abraço para você e estamos aí. É verdade. Falando de Estrela Amadora, em Amadora, é uma cidade, um bairro, não sei como é que é em Lisboa, ali em Portugal, se é bairro ou cidade, eu não sei. É um bairro. Morava lá quando foi o nosso querido Ayrton Rebelo, tive com o Ayrton em Amadora, almoçando em sua casa em Amadora, foi muito, muito bacana, muito legal. Aí é o seguinte, primeira pergunta... Oi? É onde nasceu o JJ, né? O treinador, nosso querido Jesus. É da Amadora, não sabia disso. Não sabia. Boa informação, seu Jaime Luiz. Boa informação. Otávio Bocão, vamos começar a tocar o programa, esse programa de fofoca hoje aqui, todo mundo falando de fofoca da vida dos outros. Primeira pergunta para o Jaime Luiz. Eu não sou Leão Lobo, né? Para entrar nesse meio dessa fofoca aí, né? Tá difícil. Você é Sônia Abraão, pronto. Você é Sônia Abraão, pronto, pode começar. Boa noite, Mazela, boa noite, meus companheiros. Jaime Luiz, uma grande satisfação sempre estar com você aqui. Eu queria saber da repercussão dessa grande vitória da seleção portuguesa. Eu quero saber, me conta aí. Meu querido Bocão, um grande abraço. A recíproca é verdadeira. Para mim também é um grande prazer estar com o amigo.
Portugal teve uma vitória sensacional. Um jogo que se esperava muito difícil, muito complicado. Portugal deu show, principalmente no primeiro tempo, que, embora não tenha marcado gols, é incrível. Portugal saiu o primeiro tempo com uma vitória de 1-0, mas chutou 4 bolas na trave, uma pressão danada. A Croácia só fez um ataque. Portugal sem o Cristiano Ronaldo, todo mundo, pô, mas o Cristiano não joga e não sei o quê. Ele botou 2 garotos lá na frente, o Diego Jota, que joga no futebol inglês, e o outro que joga no Atlético de Madrid, o João Félix. Um tem 20 anos, outro tem 19. Como é isso e tal? Mas Portugal foi muito bem, meteu 4, jogou muito bem. O Cancelo, lateral direito da seleção portuguesa, um jogador excepcional, que joga no Manchester City, né? O Guardiola adora o Cancelo mandou uma na trave, fez um golaço, teve uma exibição sensacional, e Portugal foi destaque em toda a imprensa europeia. Portugal que agora vai enfrentar a Suécia nas próximas horas, e é um jogo em Rasunda, na Suécia. Portugal terá, claro, que vencer para continuar liderando a chave, que também tem a França. A França, a Croácia, a Suécia e Portugal. É isso aí. Isso mostra então, nova safra, né? Mostra nova safra e renovação da seleção portuguesa. Parabéns. Parabéns, Bocão. Você continua impossível. Você, Marcelo Figueiredo. Jaime, sempre legal estar conversando aqui com você. Um abraço a todos os nossos companheiros, a todos aqui na TV Max. Ô, Jaime, o que o Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo Nazário andou falando aí para o presidente do Real Madrid, Jaime? Olha, o Ronaldo deu uma entrevista em Lisboa durante a Champions, em que citava o presidente do Real Madrid, que também estava em Lisboa assistindo. O Ronaldo disse que a imprensa portuguesa que aconselhou o presidente do Real Madrid a fazer, porque o presidente do Real Madrid perguntou: o que você acha? O Mbappé ou o Neymar? Qual dos 2 jogadores eu devo investir? E ele disse: olha, presidente, com sinceridade, é para investir no Mbappé, não no Neymar, por uma razão muito simples. O Mbappé é um grande jogador, como também é o Neymar, muito bem, são 2 jogadores de alta categoria, mas o Mbappé tem 21 anos e o Neymar já tem 28. E o senhor não vai investir pouco dinheiro, vai investir muito dinheiro se quiser contratar o jogador para o Real Madrid. Isso teve uma repercussão muito grande, e ele confirmou realmente que gosta dos 2, aprecia muito, mas se tivesse que comprar, compraria o Mbappé, porque era um grande investimento que o clube estava fazendo. Tá certo, então. Sua vez, Sérgio Américo. Valeu, então. Mazela, boa noite para você, para os meus amigos aqui da TV Max Esporte no programa. E, é claro, boa noite ao meu amigo Jaime Luiz. E a minha pergunta é o chamado tema livre, Jaime Luiz. Você que é sempre bem informado, mais notícias do futebol português, europeu. Tudo contigo, Jaime. Um abraço, meu querido Sérgio. O jogo de abertura do Campeonato Português é dia 18 e não dia 20. Dia 20 oficialmente começa o campeonato, mas o jogo do Benfica foi antecipado contra o Famalicão, em Vila Nova de Famalicão, às 15 horas. Portanto, o jogo foi antecipado, o jogo do Benfica. Portugal conquistou o bicampeonato de beach soccer, futebol de praia. Portugal, ao derrotar na final a Suíça por 5-4, depois de vencer a Alemanha por 4-1 e a França por 7-0, num certame oficial da FIFA, o Campeonato Europeu, Portugal pisou. Portugal, que também é atualmente o campeão mundial de beach soccer. O Futebol Clube do Porto contratou o atacante Taremi, do Rio Ave, um iraniano que fez muitos gols, razão também porque o Rio Ave teve uma campanha brilhante e foi cobiçado por vários clubes europeus, mas o Porto foi rápido e contratou esse excelente jogador. Grande contratação. Agora, uma boa notícia para o Vasco. O Napoli, da Itália, vendeu o brasileiro Alain ao Everton, da Inglaterra, por 25 milhões. O que quer dizer 175 milhões de reais. O que quer dizer que o Vasco da Gama tem direito a um percentual por formação do Alain. Portanto, o Vasco vai receber aí um dinheiro numa hora
realmente importante. O Futebol Clube do Porto fez uma venda sensacional ao Wolverhampton da Inglaterra por 40 milhões de euros, um garoto com 18 anos chamado Fábio Silva, que é internacional por Portugal, sub-20, sub-17, sub-15, artilheiro, grande revelação, gerou protestos da torcida que não queria, ele já é ídolo e acabou por ser vendido. E o Benfica realizou 7 amistosos até agora, 7 vitórias. Jesus está bastante confiante. A equipe vai jogar a Champions, a fase de classificação, contra o Salônica de PAOK, que é dirigido por o português Abel Ferreira. Ora, o Abel Ferreira foi auxiliar do Jorge Jesus do Sporting de Braga. É isso aí. Tá certo. E depois, esse amplo noticiário do Jaime, do que está acontecendo na Europa e em Portugal, fechando a participação do nosso queridíssimo Jaime Luiz, que tem o Elixir da Juventude, você, Jorge Ramos. Uma boa noite para você, Ricardo Mazella. Boa noite aos meus companheiros e a você também que está em casa nos assistindo. O presidente do Corinthians acusa o presidente do Benfica. Que acusação é essa? Boa noite, meu querido Jaime Luiz. Boa noite, meu querido Jorge. Realmente uma acusação violenta. Ele foi violento nas declarações que fez à Fox. Isso repercutiu em Portugal. A imprensa toda ela destaca o assunto. É sobre a venda do Pedrinho. Quando o Benfica comprou o jogador Pedrinho, o Fluminense tinha um jogador chamado Ione Gonzalez, colombiano, que pertencia ao Benfica. E o Benfica ofereceu ao Corinthians. O Corinthians sim que queria. O Benfica fixou o passe do jogador em 3 milhões. Ele esteve em São Paulo, o Ione, durante bastante tempo, e, de repente, o Corinthians resolveu devolver. Tudo por quê? Por causa da pandemia e da crise financeira que o Corinthians atravessa, porque o Corinthians está há 3 meses que não paga os jogadores, enfim, daí uma confusão tremenda. Então, ele acusa o presidente de arrogante, acusa o presidente de rei da barriga, e muito mais, diz outros impropérios que não devemos até dizer aqui, não vale a pena, e de pagar apenas os 18 milhões que estavam estabelecidos em contrato, já que havia a diferença entre esse preço e o preço do Ione Gonzalez. E, até agora o Benfica não se manifestou, ele também não falou nada, mas eu espero que ele diga alguma coisa. É isso aí. Ok. É verdade. Então tá legal. Esse é Jaime Luiz com as informações do velho continente, envolvendo especialmente não só o futebol português, mas os principais acontecimentos. O Jaime informando para a gente aqui em todo o Brasil, através do nosso Max Sport. Bom, olha só, Jaime, fica com a gente aí que está na hora de rodar. Está na hora de rodar, está na hora de chegar. Para os amantes da bola laranja, está chegando o basquetebol com o meu querido Marcos Bigu Mendes. Olá, amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Mais uma vez estamos aqui reunidos para uma dica do basquete. Desta vez falarei sobre os 7 princípios de um ataque eficiente e equilibrado, falando sobre o 7º princípio, que foi criado por Phil Jackson e Tex Winter. O 7º princípio, ele fala sobre que os ataques devem utilizar as habilidades individuais dos jogadores como atacantes para a cesta. No caso do Chicago Bulls e dos Lakers, nós tínhamos Michael Jordan, Scottie Pippen, Kobe Bryant, Shaq. Todos esses jogadores utilizavam as suas características dentro do sistema. Aqui, por exemplo, temos o Caio, que é um excelente armador, que sabe dar boas assistências, bom arremessador de 3 pontos, que se encaixa dentro do sistema. Magno, um excelente cortador, penetrador, vai dentro forte na cesta e também nos rebotes ofensivos. E o Gabriel, jogando como power forward e como pivô, também utilizava bastante giros e cestas debaixo do garrafão. Então, técnicos de basquete, fica a dica, criem seus sistemas, mas sempre procurem utilizar as habilidades individuais dos seus jogadores para que eles possam realizar aquilo que eles sabem de melhor, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Bye, bye. Valeu, Biguzinho. Continuamos nas quadras, só que do basquete, da bola laranja para a bola colorida,
com a nossa princesa do programa, a mais bonita de todos. Chegando você, Maíra de Assis, e o voleibol. Olá, Mazela, olá a todos do Max Esporte. 2021 ainda parece distante, mas já temos novidades sobre a Liga das Nações, que começa em maio do ano que vem. A Federação Internacional de Vôlei já definiu os grupos da fase de classificação e o Brasil já sabe quais cidades serão sede de algumas etapas. São elas Brasília, Campo Grande e Cuiabá. No exterior, já estão definidos os locais que receberão os jogos, alguns deles, assim como o Brasil, duramente afetados pelo coronavírus. Entre eles temos Teherã, no Irã, Seul, na Coreia do Sul e Calgary, no Canadá. A fase final do feminino será na China e a masculina na Itália, de 23 a 27 de julho, ainda sem cidades definidas. Já na primeira etapa, o Brasil enfrenta no masculino Estados Unidos, Canadá e Argentina. E no feminino, nossa seleção também encara Estados Unidos e Canadá, além da República Dominicana. Devido à pandemia, a edição deste ano da Liga das Nações foi cancelada, mas a estrutura do campeonato permanece a mesma. Tanto no feminino quanto no masculino, 16 equipes se enfrentam. Serão 5 etapas, sempre divididas em grupos de 4 times. Após as 5 semanas, saem os 6 times que disputarão a fase final. A Liga será um termômetro e também uma preparação para as equipes mirando as Olimpíadas de Tóquio, que estão previstas para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto. A gente espera um grande espetáculo e condições de saúde melhores para todo mundo se reunir nessa grande festa do esporte. Por hoje é só, Mazela, e até a próxima com mais vôlei. Tchau! Valeu, Maíra querida! Hora e vez dos games, Paulo Bizarro. E até hoje ninguém acertou a camisa de Paulo Bizarro. Hoje, o Paulo, vou botar até os óculos, que a idade chega, a gente não enxerga mais. O Paulo vai falar de quê? Vai falar da Liga Brasileira, Copa das Favelas, Pokémon GO. Tudo isso nos games, hein? Olha que interessante. Não podemos perder. Mas vamos adivinhar. Eu começo com você, o nosso elegante Sérgio Américo. Qual é a camisa de Paulo Bizarro? Príncipe Namor. Você, Jorge Ramos. Rapaz, a camisa dele, ele tá sem camisa, Hércules. Hércules, meu Deus. Jaime Luiz, qual é a camisa de Paulo Bizarro? É uma camisa azul listrada, muito bonita. Mas tem que ter a voz, Jaime. Você me quebra, Jaime. Você me quebra, Jaime. Marcelo Figueiredo. Fred Flintstone. Fred Flintstone. Para fechar, eu deixo ele. Para fechar, sempre vai ser ele nesse quadro. Fala, Octávio Bocão. Para não ficar longe da família, Vilma. Paulo Bizarro, é contigo. Olá! Os intrépidos da INTZ conquistaram o pentacampeonato do CBLOL e a vaga para o Mundial da categoria, que não conquistavam desde 2016. Em cima da Pen Game foi 3-1 num jogaço, onde eles não eram favorito, mas mostraram que, como disse o Ranger, atleta do Flamengo, são o Batman da CBLOL. Quando parecem que não são tão poderosos frente aos outros, eles treinam e ganham de qualquer um. Parabéns, intrépidos! Na Liga Brasileira de Free Fire, segue o líder na Série A. O Flamengo, após a 6ª rodada, ocupa a primeira colocação, à frente do Santos, que está muito bem também, Black Dragons e Fúria. A competição está só esquentando. Ainda no Free Fire, vem aí a Copa das Favelas, evento reunindo cerca de 100 favelas que vai selecionar 12 equipes de cada comunidade que vão competir entre si. O evento tem por objetivo descobrir novos talentos nas comunidades. O trabalho tem como um dos seus representantes o pessoal do Afro Games, que já faz um trabalho sensacional, que a gente já destacou aqui, de esportes nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Vai ser muito legal, as inscrições são de 16 de setembro a 7 de novembro e a competição deve começar em novembro. Lembrando a todos que o Free Fire é o esporte eletrônico que mais desenvolve jovens atletas nas favelas e comunidades do país. Vai ser muito legal, tem que ficar atento a isso.
No Pokémon GO, nesse mês de setembro, é tempo de mega evolução. Nos dias 11 a 17 de setembro, vamos batalhar com nossos Pokémons mega evoluídos nas batalhas de ginásio, contra a equipe Rocket ou entre treinadores, que atingindo o número de 275 milhões, é batalha pra caramba, de batalhas vencidas, nós vamos liberar um Mega Rondel nas Mega Raids. Vai ser maneiríssimo. Pokébola vai! Para quem curte a Nintendo, será lançado oficialmente no Brasil, dia 18 de setembro, o Nintendo Switch, com preço avaliado em torno de R$ 2.999. Não é 3.000, né, gente? Obrigado mais uma vez, até a próxima semana. Tchau! Muito bem, Paulinho. Esses caras são 5 palhacinhos, não são mosqueteiros, não. Eles são palhacinhos, todos palhacinhos, todos eles. Inclusive, seu Jaime Luiz dando uma de estilista, camisa azul, tá tudo errado. A camisa foi do Scooby-Doo, vocês viram? Nosso Scooby-Doo. Caramba, eu ia falar Scooby-Doo, juro por Deus. Não ia falar nada. Eu falei no outro programa. Não. Mas você errou no programa ali, ele pegou você no contrapé. E falar de Europa, do mundo velho, velho mundo, velho continente, depois desses 5 engraçadinhos, chega você, meu querido amigo Paulo César Oliveira. Ele e o Jaime, um torce para o Benfica, o outro torce para o Porto. E a gente, de vez em quando... Não é bem assim. É, sim, não fica em cima do muro. É que nem eu com o seu Sérgio Américo. É que nem eu com o seu Marcelo Figueiredo, que eles ficam nessa provocação em cima do Fluminense, eles que são rubro-negros. E você é fluminense, Jaime, de coração. Não. Eu sou vascaíno e o meu Vasco está aí. É bom abrir o olho com o Vasco, hein? Sem 8 jogadores, na pandemia, está aí brilhando, não é? Treinador é verdade, fazendo né, Paulo? Um milagre. E o milagre eu vou ter que fazer com o tempo. É você, Paulo César Oliveira. E a Liga das Nações é uma competição que, para além dos prêmios monetários substanciais dados especialmente aos países classificados a partir das semifinais, dá igualmente uma opção de classificação, seja para a Copa do Mundo, seja para a Eurocopa, dependendo do ano em que se disputa. A competição é bianual, foi realizada apenas uma vez e tem como... No final da última semana, o início dessa semana, marcaram então a primeira série de rodadas duplas que vão fazer então a composição da Liga das Nações. Até o mês de dezembro, haverá então mais 2 rodadas duplas, em outubro e em novembro, para completar então a Liga das Nações, que vai classificar 4 equipes para o Campeonato Mundial de 2022 no Catar. Serão então vários jogos e já sabido que é o ano que vem, 2021, onde a pressão em relação às datas vai ser maior. Afinal de contas, para além de Liga das Nações, Liga dos Campeões e também Liga Europa, haverá as eliminatórias para a Copa do Mundo, que desta vez na Europa serão realizadas em um só ano. Portanto, muita pressão em relação às datas, pouco espaço e todo mundo esperando que a pandemia não castigue mais uma vez e faça paralisar os jogos em relação às eliminatórias para o Campeonato Mundial de 2022. De Aachen, na Alemanha, Paulo César Oliveira. Valeu, Paulinho! Valeu, Paulinho! Um grande abraço para você, meu querido amigo. Passando férias pela Europa, agora voltando, com imagens maravilhosas, e o Bocão querendo discutir a praia, o céu, o sol, com o nosso Paulo César Oliveira, que essa semana postou um patinete com placa. É um negócio sensacional. Vamos em frente, vamos seguir com o nosso programa, daqui a pouquinho do Willy Pomeroy, e agradecendo desde sempre meu querido amigo Jaime Luiz, com as informações preciosas a respeito do futebol português e do futebol europeu. Um abraço e um beijo, hein, Jaime? Um abraço, prazer grande e até a próxima. Você vê, ele não mandou beijo pra gente, mas tá tudo certo. Já já a gente volta aqui com o Max Esporte. O Rio corre pra Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max, canais 525 e 25 da NET, nossos encontros de 8 da noite, meia-noite e quarta-feira às 6 da manhã. Muito bom, bom demais ter você com a gente aqui no nosso Max Esporte. Sempre com oferecimento de Costa Azul Supermercado, é bom ter você aqui. ACM, mais que uma academia,
Ren TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E restaurante Os Chimenes, 6 endereços à sua escolha. Lap, glória dos meus amigos Chimeninho e do grande rubro-negro Regis, todo felizinho. O Regis está impossível. E o Júlio Constantino da Ren TV meio chateado porque o Fluminense está descendo a ladeira. Já o nosso Porto, Luiz Porto da CM, vascaíno, rindo à toa. Rapaziada, todo mundo junto e misturado aqui. Na abertura do segundo bloco, as participações do meu querido amigo, grande zagueiro, campeão pelo Fluminense, campeão pelo América, campeão pelo Sport, campeão pelo Curitiba, campeão por onde passou, meu querido Duílio. Duílio vai chegar com a gente também. E para falar de arbitragem, discutir futebol, que sabe muito, o nosso grande Daniel Pomeroy, que antigamente chegava cedo no programa, agora está mascarado, chega mais no final, tem que ficar ligando para ele. Basta, estou ocupado, Malu está comigo aqui. Eu falei, tá bom, então tá legal, a gente espera um pouquinho. Vamos então mostrar os meus mosqueteiros. Tá aí, apareceu todo mundo já. Otávio Bocão, Marcelo Carequinha Figueiredo, Jorge Ramos, nosso galã Sérgio Américo, Daniel Pomeroy e o nosso convidado especialíssimo, nosso grande Duílio Dias Júnior, 63 anos, já falei que foi os clubes por onde passou, sempre campeão, está com a gente aqui, curitibano, lá, paranaense com a gente, e a torcida do Fluminense, vendo os times de hoje e lembrando os times do passado, é de sentar e chorar. Não é isso? Vamos falar de futebol de um modo geral. Deixa eu cumprimentar primeiro o Duílio, que é o nosso convidado. Duílio, é um prazer muito grande tê-lo com a gente aqui no nosso Max Esporte, meu amigo. Eu que agradeço, Mazela, pelo convite. É um prazer estar com essas feras todas aí e espero contribuir alguma coisa, né? Porque normalmente dizem que aí jogador só fala bobagem ultimamente, então eu espero falar tudo corretamente para não ter problema. Não, cara, tem muito cara falar bobagem, mas está contratado, você é convidado, então está tudo certo. E tem uma pequena diferença nisso. E cumprimentar também o nosso Daniel Pomeroy com a gente aqui. Daniel, espero que você esteja mais bem comportado hoje, hein? Hoje eu estou comportadíssimo, mas bem irritado com as arbitragens do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. A coisa está feia, hein? Imagino. E com seu equilíbrio, com a sua capacidade e inteligência, vai esclarecer para os amigos do Max Esporte. Bom, meus mosqueteiros em ação, eu só deixo o Duílio, primeira pergunta, vamos desenvolver nesse bloco o VAR e também os jogos no final de semana, hoje é terça, jogos no sábado e domingo. Como é que você está vendo esse campeonato brasileiro atípico, meu amigo? Muito equilibrado. Muito equilibrado. Algumas equipes estão jogando um futebol diferente, estão jogando um futebol mais para frente, é um futebol de pressão, um futebol de construção de trás para frente, mas está bem equilibrado. Se você vê do 10º ao primeiro colocado, são 6 pontos de diferença. Então eu acho que esse campeonato ainda vai surpreender muito. Eu penso que as equipes que são consideradas favoritas, se continuar essa batida, podem fazer a diferença, mas é um campeonato que está sendo pesado por causa dessa pandemia, e se joga domingo, quarta, você tem que ter um bom plantel, porque esse desgaste de viajar, esse desgaste de jogos vai fazer a diferença lá no fim. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para os 4 rapidinho, aquela resposta sempre objetiva. Sérgio Américo, nesses resultados de final de semana, o Flamengo com dificuldade venceu Fortaleza 2-1, Fluminense perdendo para o São Paulo por 3-1, o Vasco vencendo o Atlético Paranaense por 1-0 e o Botafogo empatando com o Corinthians em São Paulo 2-2. Algum resultado te chamou a atenção? Me chamou a atenção o resultado do Vasco, porque o Vasco vem apresentando, Mazela, uma série de problemas, Covid-19, o Ramon não consegue repetir a escalação, mas ele está mantendo com esse time uma conduta dentro de campo das mais aplicadas taticamente, e destacando principalmente 2 jogadores, o Cano, que tem um faro de gol tremendo, é um atacante na acepção da palavra, ele torna a jogada fácil, objetiva, a bola vai no pé dele, é gol. E esse argentino Benítez, ou seja, o Cano e o Benítez argentinos, essa dupla de argentinos, está conduzindo o Vasco a bons resultados. Apesar de todos os problemas de um elenco até certo ponto limitado, o Vasco me surpreende neste Campeonato Brasileiro, Marcelo.
Antes de fazer a pergunta para o Daniel, em cima do que o Sérgio Américo falou, do Ilho, por ser um time até limitado, um elenco limitado, você acha então que o técnico faz a diferença do Ilho? Com certeza, o técnico faz a diferença desde que ele conheça bem o seu plantel e saiba usar bem as suas peças. Eu penso que hoje nós temos treinadores que estão tentando, elencos que têm, fazerem boas equipes e fazerem grandes jogos. E o Vasco hoje tem jogadores nas suas posições essenciais, jogadores que estão fazendo diferença, e está aí o Vasco. Não se surpreendam onde o Vasco pode chegar com a EPI, porque você vai ganhando jogos, vai ganhando moral, e isso vai se tornando um hábito e pode ser o fim. Ô Daniel, esse jogo envolvendo o Vasco com o Atlético Paranaense em São Januário no domingo à noite, alguma coisa do arbitragem você possa destacar, irmão? Não, o ato passou tranquilo, graças a Deus, não observei quaisquer problemas que interferissem no resultado final do jogo e no andamento da partida. Bocão, Botafogo 2, Corinthians 2. O que você achou do jogo? Achei que foi a melhor partida do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, quiçá do ano, porque o Botafogo foi muito bem aplicado taticamente, intensidade, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla de que a preparação física do Botafogo ela não é muito boa, isso eu tenho reticências em relação a isso, e eu acho que o resultado acabou não sendo assim, o resultado justo. O futebol não tem justiça, mas o Botafogo foi melhor do que o Corinthians, mostrou um pouco mais de força, um pouco mais de motivação, já que não tinha feito isso anteriormente no próprio jogo contra o Coritiba, no qual se saiu muito mal jogando dentro de casa, necessitava da vitória porque vinha de uma derrota contra o Internacional jogando muito mal, mas eu acho que esse desempenho do Botafogo traz um pouco de confiança para o próximo jogo. Em cima do Sérgio Américo que ele falou em relação ao Vasco, o Vasco conseguiu aliar um bom resultado com o nível de desempenho. Isso é muito legal, os jogadores comprarem a ideia do Ramon. O Vasco está muito bem no campeonato. Para mim é o melhor time do Rio, não tecnicamente, mas em termos de coletivos, o Vasco é o melhor time. Vamos fazer cada um com a pergunta, depois a gente faz tudo junto e misturado, porque perfeito. O tempo urge, senão não vai dar tempo. Você falava, Bocão, em cima de classificação, o Vasco é o melhor classificado do Rio de Janeiro, que é o quarto colocado, com o mesmo número de pontos do Flamengo, com 14 pontos. O Flamengo é o quinto. O Fluminense é o oitavo, com 11, e o Botafogo, com 8 pontos, é o 15º colocado. Duílio, em relação... e o jogamento, mas é só para não complicar, é só para o pessoal ter uma noção em casa de tabela. Duílio, o Botafogo alternando bons e maus jogos, o que você acha? Olha, o plantel do Botafogo é um plantel, eu penso que um pouco meio desequilibrado. E a maneira que o Botafogo vem jogando, ele vem jogando cada partida mediante o seu adversário. E está numa zona difícil, claro, porque o plantel não corresponde àquilo tudo que ele está fazendo, mas o Autuori está tentando fazer, eu penso que até um pouco de milagre. Porque se você pegar todos os plantéis, eu acho que o Botafogo hoje é aquele que mais fica devendo alguma coisa à sua gloriosa história. Então a gente acredita pela situação do Botafogo hoje que ele possa crescer, mas isso vai depender de um empenho, de uma tranquilidade que os jogadores têm, e a gente não sabe o que se passa internamente lá para que eles possam conduzir esse Campeonato Brasileiro sem tropeço. Jorge, você como grande alvinegro, você pensa da mesma maneira que o Duílio? Acho que o Duílio fez uma análise correta da equipe do Botafogo. O Botafogo, quando o Paulo Autuori olha para o banco, ele não encontra ali grandes jogadores para suportar. Isso aconteceu nesse jogo contra o Corinthians, Bocão situou muito bem. Ele trocou alguns jogadores, mas ele não tem a mesma qualidade. É uma diferença muito grande. Somado a outros problemas relacionados ao Botafogo, com relação a pagamento de salários e tal, que isso tudo influencia. O pessoal que também pegou Covid. Enfim, é um time limitado. Agora, eu acredito que o Botafogo vai subir no campeonato. Não é para ser campeão, mas vai disputar ali pelo menos uma vaga na Sul-Americana. O Botafogo acho que vai crescer no campeonato por essa atuação, principalmente do Paulo Autuori. Mazela. Meu querido Daniel Pomeroy, esse jogo do Botafogo com o Corinthians em São Paulo,
acho que já tivemos alguns problemas com o VAR, não é isso? Tivemos problema com o VAR. O pênalti marcado pelo Rafael Traste foi horroroso. Ninguém até agora se convenceu da marcação dele. E até eu soube que o árbitro de vídeo chamou, ele foi, verificou e voltou a permanecer com o seu poder de decisão, que a regra lhe faculta, mas eu não observei nenhuma infração. Pênalti extremamente mal marcado, inexistente quaisquer infrações. Esse troço, de onde é que ele é? Ele é ato FIFA de Santa Catarina, oriundo do Paraná. Árbitro FIFA, para mim, particularmente, eu falo isso nas rádios há muitos anos, televisão também há muitos anos, para mim, é da FIFA não significa nada, pode ser tão ruim quanto os outros. E eu tenho uma máxima que as pessoas ficam bravas comigo, que eu falo, todo árbitro é ruim até provar o contrário. Desculpe, Daniel, mas assim, só para dar uma catucada. Não, mas é uma realidade. Ok, então, rápido, vocês, lógico, na questão, foi pênalti para você, Sérgio Américo? Deixa eu começar com o Marcelo, que eu vou botar o Marcelo para outro jogo, mas pode responder você, Marcelo. Mazela, da arbitragem tá essa questão de o árbitro ver uma coisa no gramado e depois o que o Pomeroy falou é correto. Eu apenas acho, e quem sou eu para achar alguma coisa, depois o Pomeroy falar, mas o árbitro acertou errando, porque falta é um lance interpretativo. Ele considerou que foi falta dentro da área, pênalti. Então o VAR não tinha nem que ter chamado ele. Mas então a resposta de cada um dos mosqueteiros de Duílio. Eu vi o lance na mesma hora, eu falei, aquilo não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Nem aqui, nem na China, hein, Sérgio Américo? Meu amigo, infelizmente o VAR e os árbitros não estão se entendendo. E não foi pênalti, concordo com vocês. Bocão, foi pênalti ou não foi pênalti? Mazela, eu tenho minhas dúvidas, tá? Quando não há unanimidade, acaba sendo interpretativo, né? Eu tenho minhas dúvidas, desculpa. Eu tenho Fluminense só Botafogo, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, não, aqui é democracia, eu não tenho a menor dúvida. Eu, como observar, pode ser que eu esteja errado, mas eu não, como o Daniel, como o Sérgio, como o Marcelo, para mim não foi pênalti nunca. E para você, Jorge? Olha, eu trabalhei ao lado do Daniel Pomeroy nesse jogo e para mim não existiu a penalidade. Eu pude revê-la alguma vez. Inclusive o Marcelo Benevenuto chegou para o árbitro, Daniel Pomeroy até citou isso, e falou, você vai ver no VAR que não foi pênalti. E ele, mesmo assim, acabou considerando pênalti. O jogador dobra o joelho quando sente a marcação, ali é uma disputa de bola natural, normal, e ele, quando sente a proximidade do zagueiro, ele dobra ali o joelho e cai, e o árbitro marcou a penalidade máxima. Para mim, ela não existiu. Deixa eu ilustrar uma coisinha. Espera aí, só para lembrar que... Só um minutinho, Bocão, por favor. Para lembrar que o Daniel Pomeroy e o Jorge Ramos trabalham com a gente na equipe do Luiz Carlos Silva, na 94 FM. Convido sempre vocês a escutarem os jogos, de olho na tela. O Mazela não está narrando na 94, nem o Sérgio Américo, nem todo mundo, porque nós estamos de Covid, não de Covid, pelo amor de Deus, bater na madeira. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respeitando a quarentena. Nós somos mais velhinhos, mas o Daniel é assanhado, o Jorge também, eles fazem. Eu não faço, nem o Sérgio, nem o Luiz Carlos Silva. Então, na 94 FM, nos prestigie lá. Fala, Bocão. Então, só para ilustrar que esse tipo de lance, se é no meio de campo, ninguém reclama, pipi, falta, vambora. É mais ou menos que acontece isso. Duílio, o que você achou, Duílio? Olha, é discutível. Eu concordo com o Bocão, a situação do local. Eu vi o lance, eu vi a repetição, eu vi na televisão, eu concordo o local. Se marca uma falta dessa no meio de campo ou na lateral, por que não dentro da área? Então, eu acho que muitas vezes nós temos a interferência do árbitro de fora, né, do nosso amigo VAR, e como já falou, é interpretativo, cada um vê de uma forma. É um lance que o zagueiro vai na bola e que o atacante cai na área. O árbitro interpretou que é pênalti e não vai tirar isso dele, a não ser que seja uma coisa muito escandalosa que ele possa ver. Mas ele interpretou assim, vamos dar o benefício da dúvida à arbitragem. Eu não dou, eu sou cruel, eu sou
forte crítico da arbitragem. Impressionante. Aí, se eu fosse árbitro, eu ia tomar tanto cacete, mas tudo bem, vamos em frente. Daniel, mais algum lance do jogo do Botafogo, Daniel? Não, realmente só esse lance mesmo. E o gol bem anulado da equipe do Corinthians foi bem anulado pela arbitragem. Tá certo, então. Nosso Daniel Pomeroy chegando, Duílio, Sérgio Américo, Jorge Ramos, Marcelo Figueiredo. Eu acho até uma peruca, o Marcelo. Eu falei que ele era careca, eu também estou ficando. E o querido Otávio Bocão, participe com a gente nas nossas redes sociais. Curta, tem os programas no YouTube, tem Face, tem Instagram, tem Twitter, todo mundo participa. Dá uma moral para a gente lá para engordar, enrobustecer as nossas redes sociais. Vamos melhorar, estamos melhorando. Olha só, Fluminense 1, São Paulo 3. Eu vou me abster de comentar, senão eu vou tirar o programa do ar. Primeiro tempo bem legal, bem aceitável do Fluminense. E depois, Jorge Ramos, um apagão geral. E como sempre, o Fluminense não tem variação tática nenhuma. O técnico Odair saiu da mesmice, ele não sabe o que fazer. Foi assim contra o Atlético Goianiense, tinha um a menos e não soube fazer nada. Ontem tomou um vareio no segundo tempo, não conseguiu mexer para alterar. E está difícil, sempre as mesmas alterações, as mesmas coisas, a mesma mesmice, me perdoe a redundância. Hein, Jorge? Eu estive também no comentário dessa partida. Eu acho que o Fluminense, como você falou, fez um bom primeiro tempo. Agora, eu acho que o técnico ele tem uma influência. Aquela história, técnico ganha jogo? Acho que não. Mas, de qualquer maneira, ajuda a ganhar. E as trocas feitas pelo Fernando Diniz, elas surtiram efeito, tanto que os jogadores que entraram foram os grandes motivadores da vitória, participaram muito bem dos lances, e as trocas feitas pelo Odair Hellmann não surtiram efeito. Então, a equipe do São Paulo ela virou o placar em muito pouco tempo, e não deu ali, o tempo era tão pequeno que o Odair não conseguiu reagir, e por isso a vitória. Então, o técnico ali, o Fernando Diniz, foi um técnico que decisivo nessa partida, e ela foi merecida por 3-1, Mazella. Alguém quer falar alguma coisa desse jogo? Fluminense e São Paulo? Fala, Otávio. Não, eu só queria dizer que não é sempre que o Fluminense vai ganhar. O Fluminense vem fazendo uma campanha muito boa. A gente não pode ser oportunista quando o Fluminense ganha, é o melhor time. Quando perde, tá tudo muito ruim. O Odair faz um ótimo trabalho no Fluminense. Não é todo dia que faz sol, não é todo dia que chove. Eu acho que o Fluminense não foi mal, sim, no segundo tempo. Mas está pecando, porque tem alguma mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens que vão amadurecendo durante a competição. Há um equilíbrio muito grande. O Duílio sabe muito bem disso. E vão ter jogos que o Fluminense vai fazer bonito, vai jogar bem, vai aliar o bom desempenho com o resultado, e tem dias que não vai ganhar. Do outro lado, a gente tem que saber que do outro lado tem mérito outra equipe. Tem trabalho. Bom, eu discordo frontalmente de você, respeito a sua opinião, discordo frontalmente, não é nada que eu penso totalmente ao contrário. Eu vejo o Fluminense direto nas minhas lives. Eu acho que vai ganhar, vai perder, faz parte do jogo, Fala, Daniel, você levantou o dedinho. Bom, vamos observar o que aconteceu em Corinthians e Botafogo, dos 2-2, e vamos observar o que aconteceu no São Paulo e Fluminense. Sábado, o Ato deu um pênalti que, na opinião de todos nós, não ocorreu. Ele foi ao VAR e manteve a sua decisão. Domingo, São Paulo e Fluminense, no Cícero Pompeu de Toledo, Paulo Roberto Alves Araújo, do Paraná, assinalou uma infração dentro da área do Fluminense, corroborado pelo assistente número 1, Sidmar dos Santos Meurer, e o ato de vídeo, vendo o equívoco do árbitro, chamou e, após analisar o lance pelo monitor, Sua Senhoria voltou atrás, porque realmente quem cometeu a infração foi o jogador do São Paulo e não do Fluminense. E aí o ato de vídeo participou corretamente do lance. É complicado. O ato de vídeo veio para ajudar e a interferir no momento certo, ocasião certa, para que o resultado final de uma partida não seja prejudicado pelos equívocos de uma arbitragem.
Fala, Serginho, você levantou o dedinho. Fala, Sérgio. Não, 2 detalhes. Primeiro, esse jogo do Fluminense com o São Paulo, eu assisti a partida, realmente o Fernando Diniz matou o Odair Hellmann com as substituições. Botou o Juan Fran, aquele espanhol, para fechar o lado esquerdo de defesa da equipe do São Paulo, porque o Wellington Silva estava se criando por ali. E outras coisas também. O Odair Hellmann, ele tem essa alteração de colocar o Ganso. O Ganso a gente nunca sabe quando é que ele vai jogar. Ontem não apareceu em campo. O Nenê vai para a ponta, não rende. Então, para mim, o grande vencedor dessa partida São Paulo e Fluminense foi o Fernando Diniz. Ele matou o Odair Hellmann na questão tática. E outra, Mazela, nesse Campeonato Brasileiro, quando a distância do melhor para o pior realmente às vezes não é tão grande, os times que possuem elenco, eles vão sobressair. E eu temo que o Fluminense fique na poeira também por causa disso. Tem algumas boas peças, mas não tem elenco. E aí, meu amigo, com o passar das rodadas, cartões, suspensões, lesões e problemas táticos, como aconteceu com o Odair Hellmann mexendo e não acontecendo nada, eu temo que o Fluminense, o seu Fluminense, querido Mazela, fique na poeira. Fala, Marcelo. Eu acredito, Mazela, que o Fluminense está fazendo mais ou menos como o Botafogo, como bem destacou o Duílio, dentro de um campeonato esperado. Às vezes dá o Fluminense, o Botafogo ainda não chegou nesse ponto, mas o Fluminense às vezes dá um alento que pode ir além, mas depois já dá uma volta à dura realidade e está alternando. Tem o clássico agora, amanhã, 21h30, Maracanã com o Flamengo. Se vencer, já é novamente esse up, esse plus. E é ficar nessa alternância e ter calma, ter paciência para, quem sabe, no final de todo o campeonato, lá em fevereiro, como está tudo meio maluco com essa questão de pandemia, o Fluminense possa estar brigando aí por uma vaga que dê possibilidade a uma pré-Libertadores, às vezes vão 8, às vezes vão 9. Eu acho que é ir com calma, sem ilusões. Já a gente volta com a reta final aqui do Max Esporte. O Rio corre para Max. Muito bem, voltamos com o Max Esporte. Vamos falar do Flamengo e também dos jogos de amanhã e quinta-feira. Aqui no Max Esporte, sempre com o apoio de Costa Azul Supermercados. É bom ter você aqui. De ACM, muito mais que uma academia. REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E Restaurante Oishimene, 6 endereços à sua escolha. Lapa e Glória, um cardápio maravilhoso para você. Bom, de volta com os meus mosqueteiros. De volta com Daniel Pomeroy, de volta com o nosso convidado especialíssimo, Duílio Dias Júnior. É isso aí, garoto. Campeão no América, no Fluminense, campeão no Curitiba, campeão em Portugal, campeão por onde passou. E, para nossa alegria, hoje eu participando aqui do nosso Max Esporte. Daniel Pomeroy, sinto o Daniel meio tristinho hoje, não sei porquê, está achando ele meio cabisbaixo. Nosso querido Daniel Pomeroy, sempre com a gente aqui, com seus esclarecimentos inteligentes e importantes no nosso Max Esporte. Antes de projetarmos a semana, fechando com Flamengo e Fortaleza. Um resultado que te surpreendeu, não a vitória em si, mas apertado o placar, Marcelo? Marcelo, acho que a gente ainda está, eu e a maioria da imprensa, dos torcedores, enfim, sempre que falam do Flamengo, arruma um jeito de falar do Jorge Jesus. E isso acaba que faz mal. Tem que ter esse entendimento que foi uma coisa, agora é outra. Os próprios jogadores, talvez em campo, tenham ainda uma memória automática de fazer ações que eram projetadas pelo Jorge Jesus, mas que não necessariamente são projetadas pelo Domi. O time começou meio Jorge Jesus, depois ficou meio híbrido e terminou mais como Domi. Eu acho que ainda tem que ter essa identidade mais bem definida. O resultado, a vitória foi normal, o placar foi apertado e o futebol foi equilibrado. Então, valeu para o Flamengo o pragmatismo da vitória. Mas, no meu modo de ver, é ter o entendimento de que o que foi com o Jorge Jesus não será de novo e o Domi está fazendo a história dele. Se vai ser igual, melhor ou pior, a gente vai falar lá em fevereiro, quando acabar o campeonato. Serginho, você que acompanha muito, e nas suas redes sociais você fala bastante do Flamengo. O que você achou? Não, concordo com o Marcelo Figueiredo. O resultado
foi justo, até porque foi apertado. De fato, o Flamengo fez um grande primeiro tempo, deu uma caída no segundo. Agora, duas questões me chamam a atenção no Flamengo. A primeira delas, o Domenech Torrent, ele já avisou, ele deu essa entrevista depois do jogo, dizendo exatamente o seguinte: aqui ninguém é mais importante do que o outro, importante é o grupo. Então ele vai continuar no rodízio, ele não terá 11 titulares, e a gente viu a insatisfação do Gabigol, porque o Gabigol ficou no banco, entrou no intervalo e fez o gol da vitória diante do Fortaleza, que pressionava, dentro das suas limitações. Então eu acho que nesse momento, a administração dos egos de um time milionário, você lembra que o Arrascaeta foi barrado num jogo e mandou um recado na rede social: eu estou inteiro, não me bota porque ele não quer. Então, o Domenech Torrent, sua comissão técnica, eu sei que internamente, já tive essa informação, o espanhol é tido e havido como gente boa, o cara é educado, mas o próprio Duílio foi jogador, ele sabe como é que é. O jogador comenta nas internas: pô, esse cara quer me derrubar. Antes de ele me derrubar, eu derrubo ele. Jogador derruba treinador. Não que isso vá acontecer em relação ao espanhol, mas eu sinto que a administração dos egos de um time milionário torna-se importante, independentemente da questão tática do jogo. E outra, que baile tomou o chileno Isla do Osvaldo, que não é nenhum gênio, é só um jogador agudo e rápido. O Isla nitidamente está fora de forma, não jogava desde março. O Mateuzinho entrou bem no segundo tempo, esse garoto fez o cruzamento do segundo gol. Então, o Domenech, se quer fazer rodízio, que ele faça esse rodízio, Mateuzinho e Isla, porque o Isla realmente, fisicamente, está mal, Marcelo. Duílio, você viu muito técnico cair por causa de jogador? Eu já passei por alguns clubes que os treinadores faziam coisas meio esquisitas e os jogadores conversavam. Eu, quando era muito garoto, prestava muita atenção nos mais velhos e vi, principalmente lá no Curitiba, teve um grupo com um treinador e eles se fecharam e o treinador falava a XYZ, eles faziam um ABC e de repente caía tudo na conta do treinador. Agora, administrar egos é muito difícil dentro de um plantel onde todo mundo tem a sua importância. Mas eu acho que o próprio jogador tem que enxergar que o treinador está ali para fazer o trabalho dele. E eu acho que o Domenech vai conseguir mudar essa maneira do Flamengo jogar de uma forma, e o Flamengo vai acabar jogando muito mais bonito do que vinha jogando. O Flamengo jogava em direção ao gol, era vertical. E hoje ele toca meia bola, que está tocando meia bola, voltando, criando espaço. E o que me chamou a atenção no jogo Fortaleza foi o gol do Everton. É um gol de craque. Que se fosse feito em qualquer equipe da Europa, aí nós estávamos vendo nas nossas televisões durante a semana toda. Bem lembrado. Daniel Pomeroy, em arbitragem no jogo do Mengão com o tricolor do PC? Olha, o Flávio Rodrigues de Souza, FIFA de São Paulo, não interferiu no resultado final do jogo. Foi uma arbitragem boa, vamos dizer assim. Ô Daniel, antes de a gente fazer a projeção para a semana e você dizer, olha, eu atropelando o vernáculo aqui, e você informar os escalados, você no início do programa, você falava assim, a arbitragem, o VAR está ruim. Resuma o que você pensa a respeito dessa matéria, por favor. Olha, o VAR tem atuado de maneira demorada, lenta, diferentemente que a gente vem observando nas competições europeias, seja da UEFA, seja da FIFA ou dos campeonatos internacionais. Tem que ter maior habilidade. Eu acho que a falta de treinamento durante a Covid, obviamente, tem dado esse retardo do poder de decisão. Maior agilidade com confiabilidade dos oficiais de vídeo seria fundamental para o transcurso das partidas. Tá bom, então a opinião do nosso Daniel Pomeroy, sempre equilibrado, não sei se em casa você está concordando, curtindo também as nossas redes sociais. Bocão, olha só, projetando já para amanhã, Atlético Paranaense que perdeu para o Vasco e o Botafogo, jogo lá na Arena da Baixada. O que você espera desse jogo? Eu espero um Botafogo ainda mais motivado pela boa apresentação que fez contra o Corinthians. Mas é aquilo que a gente estava falando sobre o Fluminense. A gente não tem uma previsibilidade para saber se os jogadores vão dar resposta em campo. Não se tem mais treino, joga quarta e domingo, e há uma dificuldade de entendimento de jogo. Então, acho que o Paulo Tuori é muito mais por vídeo, muito mais posicional, do que propriamente encaixar as peças durante o treinamento.
Agora, o Atlético Paranaense não faz uma boa campanha. O Atlético Paranaense está com muita dificuldade. Eu até acho que o Thiago Nunes ainda vai ser o treinador do Atlético Paranaense ainda esse ano. Então, acho que o Botafogo tem tudo para fazer um bom jogo. Eu não digo nem fazer um bom jogo. O mais importante agora, com esse equilíbrio de pandemia, é resultado. Então, acho que o resultado seria muito mais importante do que provavelmente fazer um jogo bonito. O Thiago Nunes sairia do Corinthians, iria para voltar para o Atlético Paranaense. Acho difícil, hein, Bocão? Mas você está impossível hoje, você está serelepe. Depois do Botafogo e Atlético Paranaense e Botafogo, Fluminense e Flamengo. Serginho, esse jogo para você. Amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã. Sim. Seria muito fácil dizer que o Flamengo é favorito, mas eu não penso assim. Eu sempre digo, e é uma realidade que eu vejo na vida, no futebol o mais fraco vence o mais forte. E clássico, na minha avaliação, um clássico dessa magnitude, isso nivela as coisas. Claro está que o Flamengo é um time superior em comparação ao Fluminense. Se podemos dizer assim, um ligeiro favoritismo. Mas o Fluminense vem mordido dessa derrota diante do São Paulo. O clássico realmente vai ser um elemento de muita motivação para o tricolor e o Flamengo precisa evoluir ainda mais. Já está evoluiu muito desde a chegada do Domenech Torrent. Então, o que eu espero é um grande jogo, Marcelo. Olha só, como é um clássico, um dos maiores clássicos da história do Brasil, do futebol brasileiro, o Fla-Flu, eu quero pedir um dos quatro e também dos nossos convidados Duílio e Daniel Pomeroy. Daniel, primeiro, quem apita Botafogo e Atlético Paranaense e Botafogo, Daniel? Olha, Marcelo, que eu já escutei de gente me ligando, reclamando, porque dos 6 últimos jogos do Botafogo é a 4ª arbitragem paulista que vai dirigir partidas do Botafogo. De novo? Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo, é um bom árbitro. Esperemos que ele tenha um excelente desempenho na quarta-feira, à tarde, 17h30, na Arena da Baixada. Eu faço sempre a pergunta, pulei o Botafogo. Quer falar uma coisa do Botafogo, Jorginho? Não, eu acho que o Botafogo está aí, tem um pouco tempo ainda para reunir o time, não tem banco, o elenco é muito reduzido. Agora, eu acho que o Botafogo não tem time para ser campeão, mas vai ficar ali entre os primeiros 10 colocados. O resto é tentar melhorar um pouco mais esse conjunto da equipe. Acho que o Bocão resumiu bem no seu comentário a respeito do que é o Botafogo. Tem dia que vai oscilar e vai depender ali da situação do seu próprio adversário. Esse próximo jogo é um jogo interessante e é um jogo que o resultado é mais importante do que a apresentação da equipe. Eu acho isso. Vamos acelerar o programa. Marcelo, Fla-Flu, voltando ao Fla-Flu. Como é que você vê o Fla-Flu de amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã? Marcelo, eu ainda vejo o Flamengo com um leve favoritismo. E tem também o duelo do Odair Helma com o Flamengo. Já teve com o Jorge Jesus, agora com o Domenech, desde que ele está no Fluminense, quando ele já estava no Inter. E são duelos sempre equilibrados, mas que o Odair até hoje não teve um melhor sucesso, né, nessa fase recente dele, de Inter e de Fluminense. Mas eu acredito que pelo elenco o Flamengo tem assim um leve favoritismo, que não significa que o Fluminense não possa vencer. Mas para falar um ou outro, hoje eu vejo o Flamengo com melhores possibilidades. Quem apita, Daniel? Trio paulista de primeira linha, Rafael Claus, Danilo Simão Maniz e, para mim, a melhor assistente do Brasil, Neuza Inês Bach. Malu vai ficar com ciúmes, você é engraçadinho aí, Malu vai ficar com ciúmes de você, fica elogiando colega de trabalho assim, Malu vai te botar na linha, hein, Daniel? Abre teu olho, hein? Duílio, para fechar com a Flu. Imagina, Malu é uma doce figura, só para ela, para te aturar mesmo. Olha aqui, Duílio, o Daniel falou que apitou o jogo seu, o Daniel tá meio gagal, mas tudo bem, vamos embora. O que você espera do Fla-Flu? Olha, eu espero que o Fluminense faça um bom jogo. A gente sabe que o favoritismo vai pender sempre para o Flamengo, pelo plantel que ele tem e pelo retrospecto dos jogos desse ano. Mas Fla-Flu é Fla-Flu.
só é decidido quando o juiz apita o fim do jogo. Então vamos esperar que o Fluminense se recupere bem dessa derrota para o São Paulo e consiga fazer o seu melhor nesse jogo, que, se acreditar, pode sair com uma vitória e muito boa. Então depende de quem está dentro de campo. Às vezes não depende somente do treinador, mas depende de quem está dentro de campo executar tudo aquilo que foi determinado. Olho no VAR, hein? O VAR depende também do treinador escalar certo, o seu Duílio. Escalar olho certo, no VAR, hein? Olho no VAR. Olha só, para fechar aqui, daqui a pouco o Jorge vai fazer assim com a mão na cabeça, quase na hora, já que já estourou. Aí o Bira vai à loucura, o Bira, meu Deus, vocês estouraram o programa e tal. Aí o Dibonê liga, Mário Reis, aquela... Mas enfim, vamos organizar essa bagaça aqui. O negócio é o seguinte, e o Vascão na quinta-feira, o Botafogo é à tarde, 5h30, Fluminense 9h30 da noite, e o Vasco da Gama jogando em casa contra o Atlético Goianiense, quinta-feira, 9 da noite. Quem apita, Danielzinho? Quem apita? Heber Roberto Lopes. Que isso? Existe esse cara ainda? Existe, esse cara é eterno, é Highlander, ele? Ele deve ser um cara muito simpático. Eu acho que ele deve ser um cara bem bacana, mas ele apitando Vou Deus te contar o segredo. Em 1987, eu estava em Cascavel, numa Taça Brasil de clubes, e o Heber Roberto Lopes trabalhou como fiscal de linha para mim naquela competição, no futsal, no futebol de salão. Depois ele foi para a Itália e voltou para arbitrar no Paraná, e depois contratado para Santa Catarina. Ele é um cara que parece ser um cara bem bacana, mas apitando, meu Deus do céu. Olha só, quem quer falar do Vasco com o Atlético Goianiense, o Vascão tem amplas possibilidades, se não der um tropeço que nem do Fluminense, jogando em casa, de subir mais. Fala, já que você balançou a cabeça, Serginho, fala aí. Não, eu estou apostando no Vasco. O Vasco tem sido uma surpresa das mais agradáveis. Creio que o Vasco tem tudo para vencer o Atlético Goianiense, que está lá embaixo na tabela, né? Deu uma coça no Flamengo, depois desandou. Então, a possibilidade do Vasco em casa, embora hoje em dia jogar em casa sem torcida, praticamente torna campo neutro, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou apostando muito num novo resultado positivo do Vasco. Me agrada muito essa dupla de argentinos, o Benítez e o Cano, meu amigo Marcelo. Olha só, Jorge, estou com tempo, já está quase passando a mão na careca também. Então, olha só. O programa está mega descontraído hoje. Hein, Bocão? Está descontraído pra caramba hoje. Marcelo, cadê a tua peruca? Marcelo, já que é para zonear o programa, vamos zonear. Cadê a tua peruca, Marcelo? Bota a tua peruca aí, caso você queira. Peruca agora, Marcelo? Então vamos fazer o seguinte. Também não bota... Pô, senão vai virar o programa uma zona aqui, mesmo. Então você vamos fazer. Ó. Tá aqui, ó. Que beleza. De peruca. E Mazela, aproveitando então, para minha mãe lembrar quando eu era jovem tinha cabelo, mandando um beijo para minha mãe, que completou ontem, dia 7, mais um aniversário. Mãe, dona Júlia, te amo, parabéns, muitas felicidades. Ó, quando a gente tinha cabelo, a gente era mais novo, mãe. Beijo, te amo. Dona Júlia, um beijo de toda a equipe. Pera aí, é hora do jabá, é rapidinho. Deixa eu mandar um beijo para minha mulher também, fez aniversário no dia 6, uma grande festa. A Lena fez festa aqui, ganhou um presente maravilhoso, gastei uma baba. Vou até mostrar o que eu ganhei para minha mulher aqui de presente. Era o sonho da vida dela, olha aqui, ó. Ganhar uma caixa de ferramenta. Olha aqui, ó. Dei essa caixa de ferramenta para dona Lena. É verdade. Não gostou, dona Lena? É romântico, é. Mas o que tinha aqui dentro, vocês não sabem. O que tinha aqui dentro, vocês não sabem. E um beijo para minha neta, que completou 2 anos nos Estados Unidos, no dia 5, a filha do Rafael, sobrinha do Tiago e da Valentina, completando 2 anos, a Alessia. Então, um beijo do vovô aqui para a Alessia. Fala, Serginho, já estouramos o programa, virou zona, vai, fala. Não, é rapidinho. Nos Estados Unidos, seu alô, ele tem um infarto. O Marco Silva, seu amigo, te adora. Marco Silva, no Texas, grande rubro-negro, tá te mandando um abraço, tá ligado sempre no programa, mas ele te adora, Mazela, fique tranquilo. É bom que ele seja seu amigo, ele é um chato de galocha, é uma mala, mas eu gosto do Marco Silva também. Ô, mala, ainda bem que ele é mais teu amigo do que meu, que é uma mala pesada. Marcos, um beijo. Para fechar o programa, que começou com fofoca e está terminando com fofoca. Hoje o programa está diferente. Bocão, placar de Atlético e Botafogo.
Botafogo 2-1. Eu fiz o jogo, eu vou fazer o jogo pela Botafogo TV. E eu queria mandar um abraço para o Marcão do Italiano Fogo e para o meu candidato a presidente, Durcésio, que vai estar conosco aqui. Meu candidato é Durcésio Melo. Um grande abraço a todos. Vem cá, você já está escalando, tem que passar por mim, bonitão. Senão, só se você quer de uma vez, claro. Só fica falando. Eu vou falar, claro. Chega, Bocão, chega. Você e o Jaime hoje estouraram o programa. Brincadeira, Bocão. Um beijo para você. Jorge, placar. Esse jogo eu acho que o Botafogo vence por 1-0. E eu queria só mandar um abraço aqui carinhoso para o Armando e o Wagner, pai e filho, que estão sempre ligados assistindo o Max Esportes, e perguntar ao meu querido Duílio, quem batia primeiro? Era você ou era o teu companheiro ali de zaga? Na hora de arrumar a casa, era você que saía para dar a pancada, não era? Olha, um batia, outro matava, não esfolava, né? Então aquela história, a gente tinha que mostrar as armas. Não tinha aquela história, mas é sempre no maior respeito. Sempre com o maior respeito. Você jogou com o Ricardo. Peraí, jogou com o Ricardo e jogou com o Vica. E começou com o Tadeu. Quer dizer, então são zagas sempre ótimas. Já está estourando o tempo. Os dois falaram do Botafogo, Duílio, Botafogo e Atlético. Vamos lá, 1-1. A gente não acerta nada, a gente chuta, mas não acerta nada. Daniel, fala, Daniel. Vou torcer por uma boa arbitragem e que o time do Rio de Janeiro possa ganhar. Tu é Botafogo, Daniel, tu é Botafogo, fica tirando onda aí. Assume logo. Daniel, você é um cara que tem que assumir, Daniel. Que é mas eu assumo, eu sou botafoguense, mas sou árbitro também, ex-árbitro, né? 2-1 Botafogo. Maravilha. Todo mundo no pique, o Fla-Flu. Começo com você, Serginho, mais equilibrado hoje do programa. Quem dera. Flamengo 2-0, gols de Arrascaeta e Gabigol. Hoje até Jorge Ramos está serelepe. Fala, Jorginho. Eu acho que o Flamengo vence e vence com o gol do melhor jogador na atualidade do futebol brasileiro, chama-se Everton Ribeiro. 1-0 Flamengo. Daniel, você? 2-1 Flamengo. Duílio? 1-0 Fluminense, vou contra a maré. Boa, Duílio. Só você é o cara mais inteligente do programa. Marcelo? Flamengo 2, Fluminense 1. Você, Bocão? 2-1 Fluminense, fácil. Então, tudo que eu briguei com você, eu retiro, Bocão. Muito bem, você foi brilhante agora, hein? Gente, então tá aí. Sonhar não custa nada. Fluminense 4-0. Vai ser meu placar. 4-0. Eita! Olha aqui, para fechar, Vasco da Gama e... Vasco da Gama e o Atlético Goianiense. Gente, começa... É verdade. Então, sonhe o placar para esse jogo, quinta-feira, Serginho, 9h. O Vasco vence. Para mim, 2-0 Vasco, 2 gols do Argentino Cano. Você, Marcelão? Vasco fácil, 1-0, gol do Cano. Você, Bocão? 3-1 Vasco. É o que tem sido. Você, Jorginho? Vasco vence, 2-0. Daniel? 3-1 Vasco. Duílio? Eu vou no 1-0 também. Difícil. Então são os placares dos nossos mosqueteiros, dos nossos convidados, amigos e irmãos, Duílio e Daniel Pomeroy. O programa chegando ao final já está estourado, o Bira vai ter um problema muito sério para colocar no tempo, mas o mais importante é essa nossa relação de todas as terças-feiras, 8h, repeteco 00:00 e quarta-feira às 6h. Muito obrigado pelo carinho, obrigado aos meus mosqueteiros, obrigado ao Daniel, um beijo em casa, meu querido irmão Duílio, e pela participação, obrigado. Só você dá uma boa noite, tá bom, irmão? Que o resto não vai falar mais nada. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite, um grande abraço, foi bom participar com todos vocês aí, nessa alegria, um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês. Você viu que ele falou rápido? Para poder terminar o programa, é isso aí. Muito obrigado. Vai ficar na sua, Bocão, você já está me irritando de novo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, terça-feira que vem, mais um encontro hoje, programa bem descontraído, bem à vontade. Meu abraço e um beijo para o Daniel Vanderlei. Todo mundo falou que amava você, Daniel, nas redes sociais, e você não riu uma vez sequer, Daniel. Uma vez sequer. Então tá bom. Muito obrigado. Novo encontro aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.